The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma das principais figuras do pensamento renascentista. Um defensor da liberdade de pensamento, da tolerância e do ecumenismo. E um apologista da virtude, da caridade e da justiça. Refiro-me a Erasmo de Roterdão, um humanista que, inspirado pelos clássicos e pelos padres primitivos da Igreja, como Santo Agostinho, procurou a reforma da Igreja e das mentalidades, evitando, porém, chegar a um ponto de ruptura, tal como aconteceu com Lutero ou Calvino. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Desidérios Erasmus nasceu em Roterdão no ano de 1467, filho natural de um sacerdote, Gerard, e de Margareta Rutgers, filha de um médico. Começou os seus estudos em Deventer, onde teve por mestre Alexander Agius, um pedagogo que promovia o estudo dos clássicos nas versões originais. Contudo, a falta de recursos obrigou-o a continuar os estudos em Goda, como interno, nos Irmãos da Vida Comum, movimento renovador da Igreja que advogava a frugalidade. Aos 18 anos, Erasmo entrou para o mosteiro dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Apesar de ter professado, não se adaptou à vida religiosa. Trabalhou então como secretário do bispo de Cambrai, que, apercebendo-se das suas capacidades, obteve uma bolsa para que estudasse teologia na Universidade de Paris. Foi a partir de então que Erasmo desenvolveu e deu a conhecer o seu pensamento teológico e humanista. Este baseava-se no Evangelho, na importância do conhecimento das Escrituras e na sua aplicação na vida pública e privada. Erasmo encontrou as raízes que inspiraram a sua conduta moral nas Escrituras e no primitivo cristianismo, designadamente na patrística, ou padres da Igreja, como Santo Ambrósio, São Jerónimo, Santo Agostinho e São Crisóstomo. Foi um apologista da tolerância e da caridade, rejeitando a ostentação e o aparato sem conteúdo. No campo político, foi um crítico da tirania. Neste e noutros aspectos, o seu pensamento coincidiu com o de Thomas More, que conheceu por volta de 1500, quando assumiu a cátedra de Teologia do Queen's College na Universidade de Cambridge. Espírito livre, Erasmo recusou, porém, ficar amarrado à cátedra. Entre 1506 e 1509, Erasmo viveu e ensinou em Itália, onde comprovou o quanto a Igreja de Roma estava distante da mensagem do Evangelho. Ironicamente, o cardeal Giovanni de Médicis, futuro Leão X, cujo comportamento seria a causa próxima do início da Reforma, era um admirador de Erasmo e procurou convencê-lo a ficar em Itália. O choque com a política e sociedade italiana, sobretudo com a prática da cúria, motivou-o a escrever O Elogio da Loucura, provavelmente a sua obra mais marcante, publicada em 1511 e dedicado a Thomas More. Erasmo escreveu o Elogio da Loucura em apenas uma semana. A obra é uma sátira que elogia não a loucura como doença, mas sim a imbecilidade voluntária e consciente, em detrimento da sensatez e do bom senso, que são ridicularizados.
Pelo meio, várias alusões à cultura clássica e muitas críticas. Do Papa ao clero, passando pelas indulgências e superstições, tudo muito longe da essência de Cristo. A quando da publicação do Elogio da Loucura, Erasmo era já um autor conhecido na cristandade, tendo publicado os Adágios e Manual do Cavaleiro Cristão. Contudo, foi com o Elogio da Loucura e depois com a sua tradução comentada da Bíblia que Erasmo contribuiu, ainda que involuntariamente, para o início da Reforma Protestante. Tal como Lutero, Erasmo defendia que a Igreja de Roma devia reformar as suas práticas. Sublinhava a importância da educação para o conhecimento das Escrituras e pugnava por uma religião mais racional e menos supersticiosa. Contudo, e ao contrário de Lutero, não acreditava na predestinação e era mais tolerante que este no capítulo político. Ao contrário da República Cristiana medieval, governada por um senhor predestinado e absoluto, Erasmo advogava uma espécie de federação de Estados ligados por valores comuns. Neste campo, estava muito mais próximo de Thomas More do que de Lutero. Também porque, tal como Thomas More, Erasmo era contra qualquer espécie de guerra. Para ele, não existe paz, mesmo que injusta, que não seja preferível à guerra justa. Opunha-se assim ao conceito medieval de guerra justa. Também, Erasmo defendeu para o príncipe uma virtude diferente da defendida por Maquiavel. Na sua obra Institutio Principis Christiana, oferecida em 1516 a Carlos de Gante, o rei Carlos I de Espanha e futuro imperador Carlos V, Erasmo fez a apologia do príncipe guiado pela virtude cristã e cuja arbitrariedade estivesse limitada pela justiça. Na década de 1520, Erasmo foi disputado tanto por católicos quanto por luteranos. Em 1524, publicou o seu Discurso sobre o Livre-Arbítrio, onde tomou posição a meio caminho entre católicos e luteranos. Sobretudo, criticou a ideia de predestinação, defendendo que o ser humano tem meios para discernir e libertar-se do pecado, mas não se retratou das críticas feitas ao papado. Resultado, Erasmo foi acusado de cobardia e ambiguidade, tanto por católicos quanto por luteranos. A reforma luterana estava então no seu ponto crítico. No Sacro Império, vários príncipes tinham aderido ao protestantismo e entrado em guerra aberta com o imperador Carlos V. Em 1529, a cidade de Basileia aderiu formalmente ao protestantismo, facto que levou Erasmo a mudar-se para Friburgo. Aí, continuou a receber estudantes e humanistas, a promover pontos de concórdia e a atenuar os de divergência. Contudo, o seu empenho seria em vão. As posições extremavam-se então por toda a Europa. No espaço alemão, em 1531, os príncipes protestantes uniram-se contra o imperador católico Carlos V na Liga de Esmalcalda. Em Inglaterra, Thomas More, amigo de Erasmo, foi executado em 1535 por recusar-se a ir contra a sua consciência para fazer a vontade a Henrique VIII. Em breve, as guerras e perseguições religiosas chegariam também à França e aos Países Baixos. Erasmo foi hostilizado pelos radicais de ambos os lados, mas não foi perseguido. Continuou a acolher estudantes e humanistas, como o português Damião de Góis, e a corresponder-se com as principais figuras intelectuais de então, como Lutero, com quem teve troca epistolar abundante. Erasmo de Roterdão morreu em Basileia em 1536, ano em que publicou A Amável Concórdia das Igrejas, onde voltou a exortar ao entendimento entre católicos e protestantes. O apelo foi, porém, em vão. Significativamente, as obras de Erasmo foram incluídas na lista das obras proibidas pelo Concílio de Trento, 3 décadas depois da morte do mesmo, e a guerra e discórdia continuaram até aos dias de hoje. Assim, e apesar de Erasmo não acreditar na predestinação do ser humano, será que, se conhecesse o devir da história,
Diria que a humanidade está predestinada à loucura? Henrique, e aqui loucura tal como Erasmo a viu, como estupidez, insensatez. Sim. Isso foi algo que nasceu... Estultícia, como em estultícia. Em português existe essa palavra como sinónimo de estúpido. Não é? Sim, De é pouco emprego, não é? Pouco emprego. Até porque é difícil de dizer e de soltar, mas... Mas curiosamente, em latim, a elogio da loucura é laus stultitia. E curiosamente em grego, e Erasmo era um erudito que sabia grego e latim, e não sei o que mais, em grego dir-se-ia morias encomium. Portanto, o encómio do morias. E morias é um bocado mais estupidez de coisa. Aliás, é curioso que ele logo, no início do Elogio da Loucura, não é bem o prefácio, é a dedicatória, ele diz: Erasmus a Thomas, saúde. É a Thomas More, como tu disseste. Exatamente. E ele diz que porque é que lhe deu aquela coisa de uma semana, ele ia de Itália para a Inglaterra quando escreveu o livro. Foi durante a viagem, não é? E ele diz assim: mas o que é que me deu? Você pode perguntar, ou podes perguntar, porque é que me deu esta coisa de escrever isto? Porque é esta inspiração? E ele diz: a princípio dominou-me essa fantasia por causa do teu gentil sobrenome tão parecido com Moria, que era Moro. Exato. E ele diz: bem, e tu que és muito inteligente não levas isto a mal, porque percebes que isto é uma brincadeira. Inteligente e tolerante. E tolerante, sim, o Thomas More era muito tolerante e aliás pagou com a vida o facto, como tu já também disseste. Tolerante e coerente. Agora, sim, coerência. Coisa que, curiosamente, o Erasmo, e também não é por acaso que aquela troca de estudantes agora se chama Erasmus, é que o Erasmo teve em toda a Europa, incluindo em Lisboa. Sim. E teve em Lisboa, teve em Toledo, teve na Itália várias vezes, teve em Inglaterra várias vezes, teve em França, teve na Suíça, teve na Holanda, onde nasceu, embora só vivesse 4 anos em Roterdão, passou à história como Erasmo de Roterdão. Aliás, ele assinava como Erasmo de Roterdão, tendo vivido muito pouco tempo em Roterdão. Ele viveu até aos 4 anos, basicamente, em Roterdão. Depois os pais foram para outro sítio e ele foi com os pais. O pai dele era padre e a mãe era uma senhora que não se sabe muito bem quem é, presume-se que fosse de boas famílias, ou que fosse governanta do padre. Portanto, há aqui também uma ambiguidade. Uma ambiguidade bastante grande. Agora, ainda à tua pergunta, se a humanidade tende para a loucura no sentido que ele diz, tende. Aliás, ele é muito claro. Ele escreve este livro como uma ironia, como uma sátira, como uma... Porque ele inventa uma deusa com uma genealogia que se filia lá na mitologia grega. Ele inventa uma deusa que é a deusa da loucura, não é? E a deusa da loucura... Portanto, uma inspiradora da loucura. Inspiradora da loucura. Não, era mesmo da loucura, não, da estupidez, lá, do que a gente quiser. E ele, depois de inventar isso, faz uma coisa extraordinária. É que, portanto, essa deusa era uma deusa que tinha nascido nas Ilhas Afortunadas. É aquela coisa mesmo típica da época, não é? Século XVI. Aqui neste caso, quando ele escreve, ele nasceu no século XV. Era filha do Plutão, que era o deus das riquezas, e de uma ninfa Neotetes, ou seja, que era a juventude. E é esta deusa que faz... que ela é amamentada por a embriaguez, que seria a deusa Mete, a linfa, aliás, a Apédia, que é a Imprícia, que era filha do Baco, portanto também está ligada ao Baco, e tem o amor próprio, a adulação, o esquecimento, que é o Letes. Portanto, ele fila isto tudo. A misoponia, que é o horror à fadiga, a Hedone, que é a volúpia, ou o hedonismo, a ania, que é a irreflexão, a Trófis, o como, que é o riso e o prazer à mesa, e o Nigretonipnon, que é o sono profundo. Portanto, ela tinha relações com isto, essa tal deusa, não? Claro. E esta deusa, que muitos autores acham que abriu as portas à reforma protestante, coisa que ele nunca foi. Ele recusou sempre. Ele recusou sempre. Foi involuntário. Dizem que... Acabou por ser, abriu involuntariamente. O que é que esta deusa que a gente traduz por loucura, e vamos agora chamar-lhe loucura, porque os outros termos todos, Mória, estultícia, não sei o que, são mais complicados. O que é que esta espécie de deusa ou semideusa faz?
ele olha para a humanidade e para os atos da humanidade e faz uma coisa que na lógica filosófica se faz muito, que é o reducio ad absurdum, ou seja, a redução ao absurdo das coisas que se fazem. E portanto, ela diz, a tal loucura, diz no livro, não é? Quanto mais contraria ao bom senso uma coisa, tanto maior é o número de seus admiradores. E constantemente se vê tudo, o que mais se opõe à razão é justamente o que adota com mais avidez. Ou seja, uma coisa... Isso tem uma aplicação mais que atual. Nós tivemos exemplos, toneladas de... Temos, aliás, Sim. não tivemos. Temos toneladas de exemplos desses em Portugal. Nas eleições americanas, então, é à pasada mesmo. Quer dizer, Estamos a viver essa época, porque, repara bem, quanto mais contrário ao bom senso é uma coisa, tanto maior o número de seus admiradores. Sim, comprova-se. E tudo o que mais se opõe à razão é justamente o que se adota com mais avidez. Isto é extraordinário que seja escrito no início do século XVI. E, portanto, é nesta... Mas ele diz sempre que não está a atacar a Igreja. Pois. Ataque, Aliás, é interessante muito... porque põe-o num plano diferente até do plano, porque vai para a mitologia e vai para o campo clássico. E vai para a ironia. Exatamente, vai para, e para a ironia. E para a ironia A sátira era da época, não é? Isto é o tempo também ainda do Gil Vicente, e nós não nos podemos esquecer que no espaço italiano, sim, que ele também frequentou, onde ele bebeu influência. Exato. E de onde ele vem quando escreve isto. E de onde ele vem, de onde escreve isto. A tradição de sátira é uma tradição que atravessa séculos. Mas e ele continua, por exemplo, na ópera bufa. Ele aliás, noutros... defende-se com todos os autores clássicos latinos e gregos, claro, que utilizaram isto. Mas repara que ninguém escapa, porque o Erasmo, por exemplo, os negociantes, ele diz, os mais sórdidos e estúpidos atores da vida humana. Isto ainda hoje era um bocadinho... Isto era um discurso nórdico, quase. Sim. Os gramáticos, ele diz, ou seja, pedantes. Sim. Os judeus vivem satisfeitíssimos à espera do Messias e muito longe de impacientar-se pela enorme demora dele em chegar, entretém-se cada vez mais em esperá-lo. Claro. Pronto, Henrique, isso tem peca desde logo de um defeito básico, que é a generalização. Não é? Claro, é evidente, mas ele aqui está a atacar todos, que é para depois chegar à Igreja. Claro. Não é? Aliás, com alguma inspiração até em Dante, não é? Porque, no fundo, em Dante, sim, na sátira, em tudo que nesta forma de crítica... ou seja, ele não foi pioneiro, não foi pioneiro nisto. Mas ele diz coisas que mesmo na generalização a gente ainda hoje diz. Os advogados, que eu acho que é uma coisa que pior, fazem uma pressão de leis e não chegam a conclusão nenhuma. Quer dizer, isto é um rendilhado. É um rendilhado, não é? Os escritores pensam, tornam a pensar, acrescentam, emendam, contam, tornam a pôr, burilam, refundem, fazem, riscam, consultam, e nesse trabalho levam às vezes 9 e 10 anos. Diz ele que escreveu o livro em 15 dias. Uma semana. De viagem para se entreter. E vai para ali os filósofos que se gabam de saber tudo, não estão de acordo em nada. Porque é uma coisa... Mas em todo o caso, apesar de toda esta crítica, que é transversal, como tu disseste, ele critica desde o Papa ao advogado, passando pelo nobre, pelo judeu, pela gente do povo, ou seja, é tudo criticado, praticamente ninguém escapa. Ninguém vai, no caso de Erasmo, ninguém vai para o paraíso. Ao contrário de Dante, não, até praticamente ninguém vai para o paraíso. Baseia-se num texto bíblico que é dos Coríntios, da carta aos Coríntios, onde cita a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Portanto, aliás, cá está a loucura de Deus. Ele inventa a Deus a loucura. Claro. Para dizer que isso é mais sábio que a nossa própria E isso sabedoria. acaba por humanizar, ou fazer um Deus feito homem, um homem feito Deus, porque é atribuir uma característica humana a Deus, não é? Portanto, aí também só poderia ser através... Ele atribuía sem... Ele, aliás, numa das coisas... Sim, ele nunca é perseguido por heresia. Não, ele nunca é herético. Ele tem sempre um grande cuidado. Quer dizer, ele é considerado herético por uma facção da Igreja mais conservadora. Trento, sim, não, e mesmo antes. Quer dizer, há uma facção sempre mais conservadora, mais fechada, que considera um bocado herético, não é? Mas ele até por isso chega a escrever que acredita piamente que o corpo de Deus
está na hóstia consagrada, que era uma das discussões Sim, grandes. Transubstanciação, que chega até hoje essa discussão, Sim, não é? sim, Bom, sim. e que depois foi que os protestantes acabaram Claro. com isso. E acabaram com isso, quer dizer, os protestantes não acreditam Aliás, nisso. são as duas grandes diferenças mesmo, Sim, a transubstanciação e a questão também da predestinação. Sim. As duas principais E a pontos de fratura Santíssima- e a Santíssima Trindade, claro. E então e a iconoclastia. Em que ele também não se revia Em que ele também não se revê, exatamente. porque uma religião mais intelectualizada Mas ele, portanto, ele nunca se desvia do fundamento da ortodoxia. da ortodoxia católica. Aliás, ele vai buscar o Santo Agostinho, o São Tomás, daqui, vai buscar os doutores todos da Igreja. Não, mas não é? a grande inteligência dele é exatamente em recorrer à patrística e aos padres fundadores da doutrina da Igreja para fundamentar o seu pensamento e para, indiretamente, atacar a doutrina posterior, inclusive a São Tomás de Aquino e outros. Ele ataca, quer dizer, ele faz uma coisa que é genial, porque ele, digamos, a gente hoje diria que ele é com a verdade me enganas, tem essa característica, não é? De ser um homem absolutamente verdadeiro e as pessoas pensarem que ele está a brincar quando está a escrever isto, e outra coisa, a brincar vai dizendo coisas muito sérias. Exato. E que só alguns, enfim, já com um nível intelectual, o de Thomas More, por exemplo, e o Lutero, enfim, e o Médici, o Leão X, Sim, e que conseguem alcançar. Conseguem alcançar. Mas, curiosamente, este livro é um êxito popular imediato. Que é uma coisa curiosa, não é? Sim, Naquela porque é visto época, mais na êxito- abordagem e ele também aproveita, e isto é um tempo em que Thomas More também acaba por não fazer uma réplica, mas pouco tempo depois, uns 3 ou 4 anos depois, publica a sua Utopia, onde defende muitas das coisas que Erasmo defendeu, se bem que Erasmo preocupa-se mais com questões de mentalidade e de moral e menos com a política. Ele não propõe um sistema político. A sua grande ideia política é uma ideia de paz e de concórdia. O Thomas More era primeiro-ministro. Sim, aliás, tinham potências diferentes, mas a grande ideia política de Erasmo é uma ideia de que a principal função do governante era manter a paz. Isto, por exemplo, colide muito porque todos estes são do mesmo tempo. Todos estes grandes pensadores, ou pelo menos esta trilogia de grandes pensadores do Renascimento e desta primeira metade do século XVI, Maquiavel, que já fizemos aqui um episódio, É verdade. Erasmo e Thomas More, são contemporâneos, todos eles são contemporâneos. E o Príncipe é desta altura. O Príncipe é pouco depois, o Elogio da Loucura é de 1511, eu penso que o Príncipe é pai de 1513 e a Utopia de 1516. Portanto, e aqui, quando temos o Príncipe e a Utopia, temos um contraste brutal entre o que é quase um Maquiavel precursor da razão de Estado, Sim. e um Thomas More precursor de ideias de socialismo utópico. Saint-Simon, que acaba por, de certa forma, precursor. Não é um precursor direto. Precursor direto, mas há uma vaga inspiração. Sobretudo na questão, e também já falamos disso, da questão da utopia ser uma coisa realizável ou não é? Exato. Porque há uma discussão, como tu sabes, utopia é lugar em grego, não é? Eu é bom, como a eutanásia, boa morte, não é? Mas ou é não. Sim. E, portanto, aquilo pode ser o não lugar ou o bom lugar. E essa discussão nunca mais acabou. Sim, é porque interminável. Em inglês aquilo lê-se Utopia. Lê-se exatamente da mesma forma, sendo escrito com EU ou com OU, mais ou menos, não é? Sim, é uma discussão interminável. Se bem que, nessa altura, o Thomas More opondo-se à tirania, e sendo primeiro-ministro, ou chanceler de um rei que exercia essa tirania, era caprichoso, acaba por pagar com a própria vida. E o Erasmo, uma coisa que consegue, que é extraordinário nesta época, sim, o Erasmo morre na cama e passa em cúmulo sem sequer ter uma acusação formal de heresia num tempo em que acontecia a todos os outros. Portanto, até ao fim, ele acabou por ser disputado exatamente pela sua grande qualidade e por uma ambiguidade
que muitas vezes pode ser mal compreendida e isso transponde até para os dias de hoje. Não, nem é para os dias de hoje, é para toda a história. Aquela ideia de que quem está num meio termo conciliador não está nem num nem no outro lado na barricada, portanto está a ser ambíguo. Certo. Mas pode não ser. Uma pessoa pode verdadeiramente olhar para o bom dos dois lados e procurar fazer pontes. Eu acho que já disse aqui uma vez nos nossos programas, o Rodrigo da Fonseca de Magalhães tem uma frase que eu gosto muito, citada pelo Vasco Polido Valente, e ele foi esse meio termo durante a regeneração. Quando ele morre, no momento da morte dele, ele diz: nasci entre brutos, vivi entre brutos, vou morrer entre brutos, é triste. Ou seja, o que mostra até um grande realismo, mas é isso mesmo. E muitas vezes é o que acontece a estas figuras, que são figuras de compromisso e de meio termo, é que também são incompreendidas. E Erasmo, de facto, lançou bases e lançou raízes, e é hoje um nome conhecido, até pela sua ideia de defesa de uma Europa quase de uma espécie da União Europeia que temos hoje, sem ter portanto, um imperador, um corpo central, e ser um conjunto de Estados que unidos por valores comuns. Mas não fez a escola de Maquiavel, nem fez a escola de outros autores, não é? De Lutero, então, nem de Calvino. Exatamente por esta sua liberdade de pensamento e também por não ter pertencido. Ele no fundo não era de ninguém, era um ser... Era uma pessoa completamente independente. Completamente independente. E mais, ele não queria nem sequer a tutela das universidades. Tu disseste-o na introdução, sim. E é verdade. Porque lhe ofereceram cátedras aqui e ali para ele se estabelecer. E ele andou sempre de um lado para o outro. Ele gostava de ser independente, tinha um desejo. E é uma coisa que é curiosa, apesar destes homens serem muito pouco compreendidos no geral, não é? Erasmo é talvez a figura desta altura, desta época, não é? Do princípio do século XVI, em que tem mais nome hoje. Basta ver o programa Erasmus. Claro. Toda a gente conhece o Elogio da Loucura, pelo menos de nome, não estou a dizer que toda a gente leu, porque isso seria já um passo muito maior que a perna. Sim. Não é? Mas, enfim, mas é fácil de ler. Também são poucas páginas, não é assim uma coisa tão grande. Não é um grande tratado, digamos. Sim, também. É mais pequeno, até pelo tempo em que foi escrito. É mais pequeno que o Príncipe. É mais pequeno que o Príncipe, não é? E, portanto, é um homem que hoje é praticamente venerado pela civilização toda, não é? E ele, na altura, já era também. Porque ele conseguiu ser popular no seu tempo, que é uma coisa que é muito difícil. Sim. Por exemplo, coisa que o Thomas More nunca conseguiu. Claro. Nem sequer o Maquiavel. Quer dizer, o Maquiavel... enfim, as pessoas cultas sabiam quem ele era, mas o Maquiavel não era popular, não era um homem de forma popular. nenhuma. Ao contrário, o Erasmo conseguiu ser popular, enfim, quer dizer, dentro do que era, claro. Dentro daquilo que era a classe letrada e isso, mas toda a gente o conhecia, porque ele, sem ter polémicas com ninguém especial, ele polemizou como um todo em geral, digamos. Porque... Sim, ele fez algo muito inteligente, que é suscitar essa reflexão sem personalizar. Ao suscitar ideias, e não foi só o Elogio da Loucura, e nós obviamente que o Elogio da Loucura é a sua obra capital, mas há outro, por exemplo, também bastante importante, o Discurso sobre o Livre-Arbítrio, em que ele polemiza até com Lutero exatamente sobre esta questão da predestinação, de que nós temos os instrumentos para decidirmos o nosso destino, e isso é também uma oposição crucial com aquilo que vai ser a ideia do protestantismo e a ideia de muitos que acreditam nesta ideia de que o nosso destino está escrito à partida e que nós não podemos fazer nada para o alterar. E Erasmo também escreve sobre isso, defendendo o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é um princípio base da liberdade, um princípio nuclear da liberdade. Mas agora, quando nós falamos, e isto também refletindo sobre a ideia de Erasmo, de ser independente de universidades e de ser independente, inclusive de algo que a maioria dos humanistas faziam na altura, que era, se não estavam na universidade, tinham mecenas. E Erasmo também não teve um mecenas. Nunca.
Exato. Nem como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não era um pensador, era mais um artista e um prático. Era tudo, no fundo. E esse ainda teve no fio Francisco. E esse teve, o Francisco I, sim, esse teve mecenas. E o Thomas More, sendo no fundo chanceler, primeiro-ministro de Henrique VIII, teve, mal ou bem, Henrique VIII o mecenas. E o próprio Maquiavel também. Também trabalhando para a República de Florença. Erasmo não tinha mecenas. E isto é uma discussão obviamente filosófica, se o pensamento verdadeiramente livre, tal como, por exemplo, era concebido depois no século XVIII e XIX, quando se recupera aquela ideia da cidadania e do cidadão que intervém no espaço público, se para o pensamento ser verdadeiramente livre tem que ser, não pode ter nenhum chapéu de chuva a enquadrá-lo, nem instituição, nem... Porque há aqui um outro ponto interessante, é que Erasmo, sendo um defensor da liberdade, não era um defensor da anarquia. De forma nenhuma. Não, nada disso. Não era um libertário. Não, nada. Era um defensor do livre-arbítrio, do espírito livre, mas com regra e com ordem. Aliás, o próprio Thomas More, que vai muito... O seu pensamento, talvez os dois pensadores mais coincidentes em muita coisa, sejam Thomas More e Erasmo. Aliás, eles eram grandes amigos. Quando Thomas More desenvolve a ideia da utopia, desenvolve a ideia até da meritocracia, não é? De uma democracia e de uma liderança pelo mérito, mas com um padrão de vida estreitamente regulado em que toda a comunidade obedecia às mesmas regras, ou seja, todos levantavam à mesma hora, todos comiam à mesma hora, todos deitavam à mesma hora. Era uma sociedade muito disciplinada, apesar da apologia da igualdade. E talvez por isso. Mas Erasmo também não era claramente um apologista de uma sociedade anárquica, muito pelo contrário. Era profundamente apologista de uma sociedade livre, em que o homem devia assumir a sua responsabilidade, inclusive a responsabilidade do seu sustento, que foi o que ele fez, porque ele de facto conseguiu, com maior ou menor dificuldade, graças à sua qualidade, sustentar-se sem depender de nenhuma instituição, o que é verdadeiramente extraordinário. É isso. Aliás, eles eram tão amigos que a primeira edição da própria Utopia é impressa nos Países Baixos. Quer dizer, acho que é em Antuérpia. Agora não estava aqui a ver se conseguia saber exatamente qual era a primeira edição, que é de 1518. Não, há uma edição de 1518 que ainda está muito coisa, mas ela é escrita em 1516, exatamente. E já agora, se quer saber o nome da Utopia, que é o nome bestial, chama-se Libelle Vere Aureus, ou seja, o verdadeiro libelo áureo, ou dourado, da não menos salutar quão festiva, ótima de um óbito de Estado republicano da ilha de Utopia. Isto era o título completo. O título quase em si é um tratado, é todo um programa. É um programa e curiosamente, estava aqui a ler, depois, ele escreve utopia, que é uma palavra que aliás entrou no vocabulário normal. Exato. E ninguém percebe, e depois houve a controvérsia se era eu ou o, porque ambas têm o U e ele tira-lhe a primeira letra. Ele fez ali um jogo de palavra, porque todos estes humanistas eram grandes filologistas, não é? Justamente o Erasmus, de quem a gente está a falar, agora parecia que estávamos a falar de Thomas More durante um minuto, mas o Erasmus, que estamos a falar, contribui para a publicação da própria Utopia. Sim. Porque o Thomas More estava com problemas graves, como a gente sabe. Ele estava com problemas graves em Inglaterra. Claro, acho que acabaram com dramaticamente. Acho que foi decapitado. Foi decapitado. Foi decapitado, que era uma coisa que, enfim, como dizia o outro, não é agradável. E parece que o Henrique VIII foi clemente, porque a sentença inicial era para ele ser projetado ainda vivo e para ficar a asfixiar lentamente. Era pendurado da Torre de Londres. Era assim uma coisa horrível. Antes de ser decapitado. E Henrique VIII foi simpático e abreviou. O Henrique VIII foi amigo dele. Claro. Até o Henrique VIII inventar aquela coisa de ser o Papa da religião inglesa. Sim, ser ele a mandar na igreja. Ser ele a mandar na igreja. O Thomas More e ele eram amigos. Só que o Thomas More recusou
Claro, pôs a sua consciência à frente da amizade e do dever de súbdito. Exatamente. E o Erasmo reconhece muito isso, essa coragem moral, além depois da sabedoria e do eruditismo do próprio Thomas More. Que, aliás, o Thomas More também, embora tenha morrido primeiro, mas quer dizer, tem exatamente a mesma opinião do Erasmus, que é um homem com coragem moral e além de ter uma grande sabedoria. E talvez eles sejam, de facto, as figuras com mais influência na modernidade, até talvez mais que o próprio Maquiavel, que também tem muita, e também é da mesma época, eles são todos contemporâneos. Mas se a gente quiser escolher 3, enfim, que é melhor porque é o pódio, talvez as 3 pessoas com mais influência na contemporaneidade e na visão contemporânea da sociedade e da política sejam exatamente o Thomas More, o Maquiavel e o Erasmo. Eu também os poria esses 3 como... Acho que são estes 3 e mais ninguém, claro. A gente tem lá alguns, como o Damião, o velho Damião de Góis, que também é importante e é amigo deles, é amigo pelo menos do Erasmo. Conheceu o Erasmo, sim, conheceu. Mas na altura aquelas pessoas quando se conheciam ficavam logo amigos. Ficavam amigos, sim. Mas o Erasmo é o que tem a maior, do meu ponto de vista, é o que tem... É o mais abrangente. É o mais abrangente. Como tu disseste, ele era verdadeiramente... Quer dizer, ele era verdadeiramente católico. Sim. Ele era verdadeiramente cristão e católico. Sim. Coisa que, por exemplo, no caso do Maquiavel ele não faz. Também é, mas não era o centro da sua... Não passa a vida a dizer. E o Thomas More morre por causa disso. Exato. Por ser papista, não é? E aqui o Erasmus é sempre uma pessoa que está entre cá e lá. Ele é uma altura em que o Lutero gosta muito dele, até ele ter dito ao Lutero: olha, as coisas de pensar que eu vou aderir ao luteranismo e ao protestantismo porque eu sou completamente contra isso. E sou defensor do livre-arbítrio, ao contrário do Sim. É, logo em 1524 então eles rompem. O Papa fica contentíssimo com ele. Temos aqui o Erasmo do nosso lado, mas logo a seguir o Papa também fica furioso com ele porque ele diz-lhe das boas. Exatamente porque este tipo de atitudes de pessoas que pensam pela sua cabeça é incompreensível para os outros que querem, sobretudo nestas alturas de separação de águas, que as pessoas estejam de um lado da barricada. Isso acontece, é tribal, não é? É tribal, claro. Isso acontece muito e é interessante porque nas suas 2 últimas obras, exatamente no ano em que Erasmo morre, ele publica e deixa como seu último escrito a amável concórdia das igrejas, que é exatamente mais um apelo à tolerância, mais um apelo à concórdia, mais um apelo a que o ser humano olhe para o que o une e não para o que o divide. E mesmo que continue a dividi-lo, que isso seja possível congregar no mesmo conjunto de valores, tanto luteranos como católicos. E antes, publica também, em 1533, portanto 3 anos antes de morrer, também um trabalho que é uma espécie que ele chama de preparação para a morte, onde ele indica como condição para alcançar uma morte feliz o facto de ter consciência de ter levado uma vida íntegra e honesta. E eu acho que isso é muito... Isso é absolutamente intemporal, não é? A pessoa chegar... e agora aqui, isto não é ser fatalista, mas quando se pensa nesses momentos da nossa vida, nós podermos fazer um balanço e uma retrospectiva e percebermos que agimos de uma forma íntegra e honesta, eu acho que é o fundamental. Sim, é uma... Erasmo tinha toda a razão. Ele aí tinha toda a razão. E ele também teve umas incursões, estou-me agora a recordar, porque ele escreveu também qualquer coisa como sobre a educação cristã dos príncipes. Acho que há um livro que é a Educação Cristã dos Príncipes. Aliás, é o que ele dedica a Carlos V. Exato, tu falaste na introdução, e esse livro já entra um bocado no domínio da política, sobre o problema da tolerância e isso. Mas há uma frase do Erasmo que eu acho absolutamente... É que não é dele, ele cita o Sófocles, porque ele vai sempre buscar os clássicos todos, claro. Em defesa dele, e ele cita o Sófocles e diz: tome Sófocles por testemunho irrefragável. Sófocles, nunca bastante louvado, ninguém me fez tanta justiça. Diz ele para minha honra e minha glória. Agora vem a frase do Sófocles: como é bom viver,
mas sem sabedoria, porque este é o veneno da vida. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Se uma pessoa não souber, vive muito mais feliz. Sem dúvida. E a paz dos ignorantes. Exatamente. É o Santa Simplicitas que o Janus dizia à velhinha que ia pôr o ramo na fogueira onde ele foi queimado, não é? Eu acho que depois de Sófocles vamos deixar os nossos ouvintes com esta ideia. Sim, mas convém ilustrar-se de qualquer forma. Convém ilustrar-se. Isto só pode ser dito por alguém que saiba muito. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?